Tem coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente prefere ignorar. Aquele vizinho que nunca envelhece. Aquele barulho na parede que não deveria existir. Pequenas impossibilidades que a gente aceita porque é mais fácil do que investigar. Hoje vou contar duas histórias de pessoas que decidiram não ignorar mais. Uma descobriu que o vizinho mora no mesmo apartamento desde 1987 e tem exatamente a mesma aparência. O outro quebrou 3 paredes do apartamento, tentando encontrar a fonte de um barulho impossível. O que eles descobriram vai fazer você olhar diferente para o lugar onde mora. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Moro no mesmo prédio faz 14 anos. É um prédio antigo aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Daqueles de 6 andares sem elevador, construído nos anos 80. Conheço todo mundo que mora aqui, pelo menos de vista. A gente se cruza no corredor, no portão, na escada. Aquele tipo de convivência básica de prédio mesmo. Dá bom dia, comenta do tempo, reclama da chuva que molhou a entrada, essas coisas. Eu moro no 4º andar, apartamento 403, e tem um vizinho específico que sempre me intrigou desde que me mudei pra cá. Um senhor que mora no apartamento 502, 5º andar, bem em cima do meu. O nome dele é Seu Arnaldo, ou pelo menos é assim que todo mundo chama ele, Seu Arnaldo. Quando me mudei pra cá em 2011, ele já morava ali, e desde o primeiro dia que o vi, achei ele uma figura interessante, porque era bem educado. Sempre cumprimentava todo mundo. Tinha mais aquele jeito de senhor de antigamente, muito gentil. Falava baixo, sempre com um sorriso no rosto. Na época ele devia ter uns 60 anos. Eu chutaria. Cabelo grisalho bem curto, óculos de armação fina. Aquela aparência de aposentado tranquilo, que cuida da saúde. E não tem muito o que fazer da vida além de ler jornal e cuidar das plantas. Durante os primeiros anos morando aqui, eu via ele quase todo dia. Ou de manhã, quando eu estava saindo para trabalhar, e ele estava voltando da padaria. Ou à tarde, quando eu voltava e cruzava com ele no portão. A gente sempre trocava aquele cumprimento básico. Bom dia, boa tarde, como vai, tudo bem? E seguia cada um para o seu canto. Ele morava sozinho, pelo que eu sabia. Nunca vi ninguém entrando ou saindo do apartamento dele além dele mesmo. E como o apartamento ficava bem em cima do meu, às vezes eu ouvia os passos dele lá em cima, aquele barulho característico de alguém caminhando no andar de cima. Nada demais. Faz parte de morar em prédio. Passaram uns 3 ou 4 anos assim, rotina normal. Até que num dia eu estava organizando umas caixas velhas no armário do quarto e encontrei umas fotos antigas de quando me mudei pro prédio. Aquelas fotos que a gente tira no dia da mudança, mostrando como tá o apartamento vazio antes de colocar os móveis, essas coisas. Tava olhando as fotos meio nostálgico, quando percebi que numa delas, uma que eu tinha tirado da janela da sala, mostrando a vista pro quintal do prédio, dava para ver o Seu Arnaldo lá embaixo, andando perto das plantas que tem no canteiro. Olhei para a foto com mais atenção e me veio uma sensação estranha, porque o Seu Arnaldo na foto tinha exatamente a mesma aparência que ele tinha naquele momento, 4 anos depois. Pensei comigo, bom, é só 4 anos, não é tanto tempo assim. É normal que a pessoa não mude muito, principalmente na idade dele que as mudanças são mais lentas mesmo. Guardei a foto de volta na caixa e segui minha vida sem pensar muito nisso. Mais uns anos se passaram. A gente chegou em 2016, 2017, e eu continuava vendo o Seu Arnaldo quase todo dia. E foi por essa época que comecei a reparar, sem querer mesmo, que ele continuava com a mesma aparência de sempre. O cabelo dele continuava do mesmo tamanho, mesmo tom de grisalho, os óculos eram os mesmos, o jeito de andar era o mesmo, as roupas eram praticamente as mesmas. Isso começou a me incomodar um pouquinho, mas eu racionalizava pensando que, sei lá, o cara se cuida bem, tem boa genética, toma vitaminas, faz exercício.
Existem pessoas assim que parecem não envelhecer tanto. Em 2018, teve uma reforma no prédio. Trocaram a pintura da fachada e o síndico pediu para todo mundo colaborar, mandando fotos antigas do prédio para fazer tipo um mural comparativo de antes e depois. Muita gente mandou fotos e ficaram expostas no hall de entrada por umas 2 semanas. Eu descia todo dia para trabalhar e sempre dava uma olhada nas fotos. Tinha foto dos anos 90, dos anos 2000. Bem legal de ver como o prédio mudou ao longo do tempo. Foi numa dessas vezes, olhando as fotos, que eu levei um susto. Tinha uma foto de 1995. Uma foto meio amarelada de uma festa junina que fizeram no quintal do prédio. Muita gente reunida, bandeirinhas, aquela coisa toda. E no canto da foto, meio de lado, mas bem nítido, estava o seu Arnaldo, com exatamente a mesma aparência que ele tem hoje. Mesma aparência que tinha em 2011, quando me mudei. Mesma aparência que tinha na minha foto de 2011. Exatamente igual. Fiquei parado olhando para a foto por uns bons 5 minutos, tentando processar aquilo. Pensei que talvez fosse outra pessoa parecida, mas não, era ele. Reconheci os óculos, o jeito de sorrir. Até a postura era a mesma. A foto era de 1995, 23 anos antes daquele momento. E o cara não tinha envelhecido nada. Literalmente nada. Se ele tinha 60 anos em 1995, em 2018 ele deveria ter 83 anos. Mas continuava parecendo ter 60. Isso me deixou extremamente perturbado. Comecei a prestar mais atenção nele. Não de forma obsessiva, mas sempre que cruzava com ele no corredor ou na escada, eu ficava observando discretamente, procurando qualquer sinal de envelhecimento, qualquer ruga nova, qualquer fio de cabelo mais branco, qualquer coisa. E não tinha. Ele continuava exatamente igual. Fui até o síndico perguntar se ele sabia há quanto tempo o seu Arnaldo morava no prédio. E o síndico, que é síndico faz uns 10 anos, disse que o seu Arnaldo já morava lá quando ele se tornou síndico e que já era morador antigo na época. Pedi para o síndico se ele podia me mostrar o cadastro do seu Arnaldo. Disse que era por curiosidade mesmo, e ele mostrou. No cadastro constava que o seu Arnaldo morava no 502 desde 1987. 1987. 31 anos morando no mesmo apartamento. Olhei a data de nascimento que estava no cadastro, e se ela estava correta, o seu Arnaldo tinha 84 anos naquele momento. 84 anos, parecendo ter 60 e poucos. Depois disso, fiquei meio assombrado com a situação, mas ao mesmo tempo não sabia o que fazer com aquela informação. Não podia simplesmente chegar nele e perguntar: "Ei, seu Arnaldo, o senhor não envelhece não. Qual é o segredo?" Seria extremamente estranho e invasivo. Então continuei só observando de longe, e quanto mais tempo passava, mais eu tinha certeza de que aquilo não era normal. A gente chegou em 2019, 2020, e ele continuava igual. Não mudava nada. Em 2021, durante a pandemia, teve um período que eu fiquei muito tempo em casa trabalhando remoto, e por passar mais tempo no apartamento, comecei a reparar nos horários que o seu Arnaldo saía e voltava. Ele tinha uma rotina bem fixa. Saía todo dia às 7 da manhã, voltava às 8, saía de novo às 5 da tarde, voltava às 6, sempre nos mesmos horários, como um relógio. E tinha uma outra coisa estranha. Quando ele estava no apartamento dele, eu não ouvia mais os passos lá em cima. Antes eu ouvia ele caminhando, móveis sendo arrastados, coisas normais de apartamento. Mas de uns tempos pra cá, quando ele estava em casa, ficava silêncio absoluto lá em cima. Isso me incomodava mais do que deveria. Eu ficava lá deitado na cama à noite, olhando pro teto, sabendo que ele estava lá em cima, mas sem ouvir nenhum som. Nada de televisão, nada de água correndo, nada de passos, nada. Silêncio total.
Comecei a me perguntar o que ele fazia lá dentro. Ficava parado? Dormia? Meditava? Não fazia sentido. Teve um dia, acho que foi em junho de 2022, que eu estava voltando do mercado e vi o seu Arnaldo na porta do prédio, conversando com uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Eles conversavam baixo, mas consegui ouvir uns pedaços da conversa quando passei por eles. A mulher estava perguntando algo sobre documentos, sobre papéis antigos, e o seu Arnaldo respondia com aquela voz calma dele dizendo que não tinha mais esses documentos, que tinha se desfeito de tudo fazia tempo. Subi para o meu apartamento e fiquei pensando naquela conversa. Documentos antigos, papéis. Porque alguém estaria procurando o seu Arnaldo querendo documentos antigos? Fiquei curioso e algumas semanas depois, quando cruzei com ele na escada, puxei conversa de forma natural, perguntando como ele estava, se estava tudo bem. E no meio da conversa, comentei que tinha visto ele conversando com uma mulher umas semanas atrás. Perguntei se era parente. Ele ficou quieto por uns segundos e depois disse que era só uma pessoa fazendo umas perguntas, nada importante. O jeito que ele respondeu, meio evasivo, me deu a sensação de que ele não queria falar sobre aquilo. Então deixei para lá e mudei de assunto, mas aquilo ficou na minha cabeça. Decidi fazer uma coisa que eu sei que não deveria ter feito, mas a curiosidade foi mais forte. Esperei um dia que eu sabia que o seu Arnaldo ia sair, por volta das 5 da tarde, e quando ouvi a porta dele fechando e os passos descendo a escada, subi para o 5º andar e fui até a porta do apartamento 502. Não sei exatamente o que eu esperava fazer ali. Talvez só olhar pela fresta embaixo da porta, ver se via alguma coisa, qualquer coisa que me desse uma pista sobre o que tinha de estranho naquela situação. Fiquei ali parado na frente da porta por uns minutos, sentindo meio idiota, quando resolvi fazer uma loucura. Toquei a campainha. Sei lá, pensei que se alguém atendesse eu inventaria uma desculpa qualquer, tipo perguntaria se ele tinha visto meu gato, ou qualquer besteira. A campainha tocou e não veio resposta nenhuma. O que era esperado porque eu tinha visto ele sair. Mas então aconteceu uma coisa estranha. Ouvi um barulho vindo de dentro do apartamento. Não era barulho de passos. Era tipo um arrastar, como se algo pesado tivesse sido movido. Gelei na hora. Tinha alguém dentro do apartamento. Ou alguma coisa. Fiquei ali parado sem saber o que fazer, o coração batendo forte, quando a porta se abriu. Mas se abriu só uma fresta, uns 5 centímetros, o suficiente para eu ver o escuro lá dentro. O apartamento estava completamente escuro mesmo sendo 5:30 da tarde, horário que ainda tem luz natural. E não tinha ninguém segurando a porta, ela simplesmente abriu sozinha. Ou pelo menos não dava para ver ninguém ali. Fiquei congelado olhando para aquela fresta escura, e o silêncio que vinha de dentro era opressivo, tipo um silêncio pesado que parecia sugar o som ao redor. Dei um passo para trás, devagar, e a porta se fechou sozinha. Aquele mesmo barulho de clique da fechadura. Desci correndo para o meu apartamento e tranquei a porta atrás de mim. Fiquei sentado no sofá tentando entender o que tinha acabado de acontecer, tentando racionalizar, pensando em correntes de ar, em fechaduras defeituosas, em qualquer explicação lógica. Mas no fundo, eu sabia que não tinha sido normal. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava ouvindo o teto, esperando ouvir algum som vindo de cima, mas continuava aquele silêncio absoluto. Foi umas 3 da manhã que ouvi a porta do apartamento dele se abrindo e fechando, e passos descendo a escada. Levantei rápido e fui até a janela da sala que dá para o quintal. Esperei uns minutos até ver o seu Arnaldo atravessando o quintal em direção ao portão dos fundos do prédio. Aquele portão que praticamente ninguém usa porque dá para um beco. Ele abriu o portão e saiu. E o mais estranho é que ele não acendeu nenhuma luz. Se movimentava no escuro como se enxergasse perfeitamente. Fiquei olhando até ele sumir no beco e então voltei para a cama. Mas não consegui dormir mais nada. No dia seguinte,
Quando desci para trabalhar às 8 da manhã, o seu Arnaldo estava voltando da padaria como sempre. Cumprimentou com aquele sorriso de sempre. Disse bom dia com aquela voz calma, como se nada tivesse acontecido. Depois daquele dia, eu tento evitar cruzar com ele quando possível. Não porque eu tenha medo dele especificamente. Ele nunca fez nada para mim. Nunca foi ameaçador ou agressivo. Mas porque tem alguma coisa errada naquela situação toda. E eu não quero me envolver mais do que já me envolvi. Ele continua lá, morando no 502, saindo e voltando nos mesmos horários, cumprimentando todo mundo com educação. Faz alguns meses que eu tô juntando dinheiro para me mudar daqui. Não que o prédio seja ruim. Gosto daqui, gosto dos vizinhos. Mas tem aquela sensação constante de que tem algo errado acontecendo bem em cima da minha cabeça. E eu não consigo mais ignorar. Tem noites que eu acordo de madrugada e olho pro teto, só pensando no que tem ali em cima, naquele apartamento silencioso, naquele homem que não envelhece há pelo menos 30 anos. Outro dia encontrei o síndico e, sem entrar em detalhes, perguntei se ele sabia de alguma coisa estranha sobre o seu Arnaldo, se outros moradores já tinham comentado algo. Ele ficou com uma expressão esquisita e disse que algumas pessoas já perguntaram sim, que achavam estranho ele não envelhecer, mas que no fim das contas ele era um morador exemplar, sempre pagava o condomínio em dia, nunca deu problema, então não tinha motivo para se meter na vida dele. Perguntei se ele sabia de onde vinha a renda do seu Arnaldo, como ele se sustentava, e o síndico disse que não sabia, que ele nunca perguntou. Essa conversa me deixou ainda mais inquieto, porque percebi que não sou o único que nota. Outras pessoas também acham estranho, mas todo mundo meio que finge que não vê, que não é da conta de ninguém, e fica por isso mesmo. É tipo um acordo silencioso de que é melhor não mexer, não perguntar, não investigar. Eu continuo morando aqui por enquanto, procurando apartamento em outros bairros, mas sem muita urgência, porque a parte racional do meu cérebro diz que não tem nada de perigoso acontecendo, que é só uma coisa estranha, mas que não me afeta diretamente. Só que tem noites, principalmente quando tá muito silencioso, que eu fico deitado olhando pro teto e pensando no que tem ali em cima, e me pergunto se o seu Arnaldo também tá lá, deitado, olhando pro teto dele, pensando em alguma coisa que eu não consigo nem imaginar. Ele continua lá, sempre igual, sempre educado, sempre com aquele sorriso. E eu continuo aqui, fingindo que não vejo, fingindo que não me importo, mas sabendo que tem algo profundamente errado naquela situação e que eu provavelmente nunca vou saber a verdade. Porque às vezes é melhor não saber. Às vezes, a ignorância realmente é uma bênção. E eu decidi que vou seguir o exemplo dos outros moradores e simplesmente aceitar que o seu Arnaldo é uma anomalia, uma coisa que não se explica, uma impossibilidade ambulante morando no 5º andar. Mas eu vou me mudar, em breve. Não sei exatamente quando, mas vou. Porque mesmo que ele nunca tenha feito nada, mesmo que seja inofensivo, tem algo nele que me deixa profundamente desconfortável. Algo que não é natural. Algo que não deveria existir. E eu não quero mais viver sabendo que isso tá bem em cima da minha cabeça, naquele apartamento silencioso, naquela existência impossível que se arrasta há décadas sem explicação. E aí, o que vocês acharam dessa primeira história? Você já reparou se o seu vizinho envelhece ou não? Comenta aí embaixo se você tem algum vizinho estranho no seu prédio. Vamos compartilhar experiências. Deixa o like se você tá gostando. E segura firme porque a próxima história é sobre algo que vive dentro das paredes. Vamos para ela. Segundo relato, apartamento que aluguei tinha um problema. A princípio eu achei que fosse só um probleminha normal de apartamento velho, tipo cano barulhento ou vizinho incomodando, essas coisas que você meio que aprende a conviver. Mas não era isso. Era algo que foi piorando com o tempo até chegar num ponto que eu simplesmente não conseguia mais ignorar. E quando tento explicar para os outros o que aconteceu, ninguém realmente entende porque parece besteira.
Parece exagero, mas te garanto que não é. Isso foi em 2023. Eu tinha acabado de me separar da minha ex-namorada e precisava achar um lugar para morar rápido, porque não dava mais para ficar morando com meu irmão, que me acolheu nas primeiras semanas. Procurei no OLX, naqueles grupos de Facebook, e achei um apartamento pequeno aqui em Osasco, zona oeste de São Paulo, num prédio meio antigo dos anos 70, mas o preço estava bom e o apartamento parecia decente nas fotos. Fui ver pessoalmente. Conversei com o dono que morava em outro estado e alugava o imóvel há anos. Tudo certo, sem muito problema aparente. Fechei negócio e me mudei na semana seguinte. O apartamento tinha sala, um quarto, cozinha e banheiro. Aquela distribuição bem básica de apartamento pequeno. A sala não era grande, mas dava pro essencial. Tinha espaço pro sofá, uma mesinha de centro e a TV na parede. A parede onde eu coloquei a TV era a parede que dava pro corredor do prédio. Uma parede grossa de concreto, como são essas paredes externas. E do outro lado dessa parede era só o corredor mesmo. Não tinha outro apartamento. Nas primeiras 2 semanas, morar ali foi tranquilo, normal, sem nenhum problema. Eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa cansado, jantava, assistia alguma coisa na TV e dormia. Vida de solteiro básica. Foi na 3ª semana, numa terça-feira, que eu ouvi o barulho pela primeira vez. Eram umas 2 da manhã. Eu estava deitado no sofá assistindo um filme, quando ouvi tipo um arranhão vindo da parede atrás da TV. Um som raspado, como se alguém tivesse passando as unhas devagar na parede do outro lado. Pausei o filme para ouvir melhor e o barulho continuou por uns 10 segundos e depois parou. Pensei que fosse rato na parede, que é super comum em prédio velho. Já morei em lugares que tinha esse problema. Anotei mentalmente que ia falar com o síndico no dia seguinte sobre dedetização e voltei pro filme. Mas o barulho voltou, dessa vez mais alto, mais persistente, e não era mais só arranhão, era tipo um arrastar, como se algo grande tivesse se movimentando dentro da parede. Levantei do sofá e cheguei perto da parede, encostei a orelha nela, tentando identificar melhor o som. E cara, o negócio era estranho porque não parecia vir de dentro da parede exatamente. Parecia vir de dentro do concreto mesmo, tipo embutir no meio da estrutura. O som ia e voltava, ficava mais alto, mais baixo, se movia de um ponto para outro da parede, sempre naquela região atrás da TV. Fui até o corredor do prédio para ver se tinha alguma coisa por ali que pudesse explicar o barulho, mas o corredor estava vazio, sem ninguém. Sem nada. Voltei pro apartamento e o barulho tinha parado. Fiquei mais uns 20 minutos esperando para ver se voltava, mas ficou silêncio. Então fui dormir. Na manhã seguinte achei que tinha sido só um episódio isolado. Talvez um rato grande que tinha passado por ali e pronto. Mas na noite seguinte, o barulho voltou. Mesma parede, mesmo horário, 2 da manhã. Dessa vez durou mais tempo. Uns bons 15 minutos de barulho contínuo, aquele arrastar, aquele arranhão. E tinha uma coisa nova também. Parecia ter um som abafado junto, tipo uma respiração pesada, mas muito baixinho, quase imperceptível. Isso me deixou mais preocupado porque rato não respira daquele jeito. E se fosse algum bicho maior, tipo gato ou gambá, como diabos teria entrado na parede? No dia seguinte fui falar com o síndico. Contei sobre o barulho e ele disse que ia mandar alguém dar uma olhada, mas que provavelmente era rato mesmo e que ia agendar uma dedetização. Esperei uma semana. Veio o dedetizador. Ele colocou veneno em todos os cantos. Disse que em uns dias o problema ia sumir. Mas não sumiu. O barulho continuou toda a noite, sempre por volta das 2 da manhã. Sempre na mesma parede. Comecei a não conseguir dormir direito porque ficava esperando o barulho começar. E quando começava, ficava ali deitado na cama com o coração acelerado,
ouvindo aquele som maldito vindo da sala. Tentei ignorar. Coloquei fone de ouvido para dormir, mas mesmo com música no volume alto, eu conseguia sentir a vibração na parede. Porque o apartamento é pequeno e o quarto fica bem do lado da sala. Então a mesma parede que faz barulho é a parede da cabeceira da minha cama. Depois de umas 3 semanas nessa situação, eu estava exausto, dormindo mal, irritado. E o barulho não só continuava, como estava ficando mais intenso. Não era mais só arranhão e arrastar. Agora tinha tipo um bater também. Como se algo tivesse batendo de leve na parede por dentro. Toque, toque, toque. Aquele som oco de quando você bate em parede oca. Só que a parede não é oca, é uma parede de concreto maciça. Chamei um pedreiro para dar uma olhada. Expliquei a situação e ele inspecionou a parede batendo nela com uma ferramenta, checando se tinha algum oco, alguma irregularidade. Ele disse que a parede parecia normal, sólida, sem nenhum espaço vazio significativo e que provavelmente o barulho vinha de algum cano que passava por ali. Mas eu sabia que não era cano porque o barulho não tinha nada a ver com água ou encanamento. Era outra coisa completamente diferente. Naquela noite, quando o barulho começou de novo, eu estava tão desesperado que fiz uma loucura. Peguei um martelo e dei uma martelada na parede, bem no ponto onde o barulho estava mais forte. O barulho parou na hora, silêncio absoluto, e eu fiquei ali parado, segurando o martelo, esperando para ver o que ia acontecer. Nada aconteceu. Passou uns 5 minutos de silêncio total, e então o barulho voltou. Mas agora em outra parte da parede, uns 2 metros para a esquerda de onde eu tinha batido. Foi aí que eu realmente comecei a ficar assustado, porque aquilo não fazia sentido nenhum. O barulho tinha se movido para outro lugar da parede, como se tivesse fugido da martelada, como se soubesse que eu tinha batido ali e tivesse mudado de posição de propósito. Fiquei congelado no meio da sala, olhando para a parede, e o barulho continuou naquela nova posição por mais uns 10 minutos, até parar de novo. No dia seguinte eu estava seriamente considerando quebrar a parede. Sei que parece exagero, sei que ia dar problema com o dono do apartamento, ia ter que pagar para consertar depois. Mas eu precisava saber o que tinha ali dentro. Precisava acabar com aquele mistério de uma vez. Comprei uma marreta numa loja de construção. Esperei anoitecer, e quando o barulho começou de novo, fui para cima da parede. Dei a primeira marretada e abri um buraco pequeno no reboco. O barulho parou imediatamente. Continuei batendo, aumentando o buraco, tirando pedaços de gesso e massa até expor os tijolos. O barulho tinha parado completamente, mas eu continuei porque já tinha começado e não ia parar no meio. Bati mais, quebrei alguns tijolos, até abrir um buraco de uns 30 centímetros de diâmetro, que dava para enfiar a cabeça e olhar lá dentro com uma lanterna. Acendi a lanterna do celular e olhei para dentro do buraco. Tinha um espaço vazio ali, não muito grande, uns 20 centímetros de profundidade entre a parede do meu apartamento e a parede do corredor. Aquele espaço técnico que às vezes existe em construções antigas, para passar fiação ou cano. Iluminei todo o espaço procurando qualquer coisa, rato morto, ninho de bicho, qualquer coisa que explicasse o barulho. E tinha algo. Tinha marcas na parte interna da parede, arranhões profundos no concreto, como se algo tivesse raspado as garras ali com força. Os arranhões eram recentes. Dava para ver pelo concreto fresco exposto, e iam de cima até embaixo daquele espaço vazio, dezenas de linhas paralelas marcadas profundamente. Mas não tinha nada ali dentro, nenhum bicho, nenhum corpo, nada. Só aquelas marcas impossíveis no concreto. E a coisa mais perturbadora, as marcas pareciam ter sido feitas de dentro para fora, como se algo tivesse tentado sair dali. Fiquei olhando para aquilo sem conseguir processar.
tentando entender como um bicho teria força para arranhar concreto daquele jeito, e de onde esse bicho teria vindo e para onde teria ido, já que não tinha nada ali dentro. Tirei foto das marcas com o celular. Depois tampe o buraco com uma tábua que tinha no depósito do prédio, só para fechar temporariamente enquanto eu decidia o que fazer. Naquela noite, o barulho não voltou. Nem na noite seguinte. Fiquei uma semana inteira sem ouvir nada e achei que tinha resolvido o problema. Que seja lá o que fosse, tinha ido embora ou tinha parado por algum motivo. Fiquei aliviado, relaxei, voltei a dormir bem e até comecei a fazer orçamento para consertar a parede direito, rebocar o buraco, pintar, deixar tudo como era antes. Mas aí, exatamente uma semana depois, o barulho voltou. Só que agora vinha de outra parede. A parede do quarto, a parede da cabeceira da cama. Mesmo tipo de som, mesmo padrão, arrastar arranhão, respiração abafada. Só que agora bem atrás de onde eu dormia. Senti um frio na espinha quando ouvi aquilo, porque significava que não tinha acabado, que tinha só mudado de lugar, migrado para outra parede. Fiquei 2 noites aguentando o barulho novo, tentando decidir o que fazer, se quebrava essa parede também, ou se tentava outra coisa. Decidi tentar algo diferente. Esperei o barulho começar e então comecei a bater na parede com a mão. Não forte, só batidas ritmadas. Toque, 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 como se estivesse tentando me comunicar. O barulho parou. Esperei. Então, ouvi a resposta. Toque, 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 vindo de dentro da parede, imitando exatamente o meu ritmo. Senti o sangue gelar. Bati de novo. Mudei o ritmo. Toque, toque, pausa, toque. E veio a resposta, exatamente igual. Toque, toque, pausa, toque. Seja lá o que tivesse dentro daquela parede, estava me respondendo, estava ouvindo e imitando. Parei de bater e fiquei em silêncio absoluto, mal conseguindo respirar. E o que veio a seguir foi pior. O barulho de arrastar começou de novo, mas dessa vez mais agressivo, mais rápido. E eu podia sentir a vibração na cama, a parede tremendo levemente com o movimento. Levantei da cama e saí do quarto, tranquei a porta atrás de mim e fui para o sofá da sala. O barulho continuou no quarto por mais uns 20 minutos até parar. Não consegui dormir mais naquela noite. No dia seguinte, tomei uma decisão. Ia quebrar essa parede também. Não importava quanto ia custar consertar depois. Não importava mais nada. Eu precisava saber o que tinha ali. Precisava acabar com isso de uma vez. Esperei a noite chegar. Esperei o barulho começar. E quando começou, entrei no quarto com a marreta e comecei a quebrar a parede. Bati com força, abrindo um buraco grande bem no meio de onde o som vinha. O barulho parou, mas eu continuei. Quebrei mais. Abri um buraco maior ainda e olhei para dentro com a lanterna. Mesmo cenário. Espaço vazio, arranhões profundos no concreto, marcas de dentro para fora e nada mais. Nenhum bicho, nenhuma explicação. Mas tinha algo diferente dessa vez. No chão daquele espaço vazio, embaixo de onde eu tinha aberto o buraco, tinha algo pequeno. Peguei com cuidado. Era uma unha humana. Ou pelo menos tinha a aparência de unha humana, só que era cinza, grossa, meio retorcida. Olhei para aquilo na palma da minha mão sem conseguir processar o que estava vendo, sem conseguir entender como uma unha tinha ido parar ali dentro daquela parede. Joguei a unha no lixo, fechei o buraco com tábua igual tinha feito com o outro e fiquei sentado na sala o resto da noite, tentando decidir o que fazer. No dia seguinte, liguei para o dono do apartamento e disse que precisava sair, que ia quebrar o contrato. Ele não ficou feliz. Disse que eu ia perder o depósito, que tinha que pagar multa. E eu aceitei tudo. Só queria sair dali. O barulho não voltou naquela semana que fiquei providenciando a mudança. Arrumei outro lugar,
Um apartamento menor, mas mais caro, numa área melhor. E me mudei. Deixei os buracos nas paredes tapados com tábua e massa rápida. Pintei por cima para ficar menos visível. E fui embora. Não contei pro dono sobre os buracos. Não contei sobre o barulho. Só peguei minhas coisas e saí. Isso foi há uns 6 meses. Às vezes eu penso no novo morador que deve ter se mudado para lá depois de mim. Se ele ouve o barulho também. Se ele já quebrou outras paredes procurando explicação. Às vezes eu penso em voltar lá. Tocar a campainha. Perguntar se tá tudo bem. Mas nunca tenho coragem. Porque no fundo, eu não quero saber. Não quero confirmar que o barulho continua, que vai continuar sempre, que seja lá o que tiver naquelas paredes vai permanecer ali. E tem noites, principalmente quando tá muito silencioso no apartamento novo, que eu acordo de madrugada e fico em silêncio absoluto, prestando atenção nas paredes, esperando ouvir aquele som de novo. Até agora, não ouvi nada. As paredes aqui são mudas, normais, sem vida. Mas eu sei que é só questão de tempo. Porque depois do que vi, depois do que ouvi, eu sei que tem coisas que existem dentro das paredes. Coisas que se movem, que arranham, que respiram e que por algum motivo escolhem certas paredes para habitar. Não sei o que era, não quero saber. Só sei que era real, que não era imaginação, que não era rato, nem cano, nem nada explicável. Era algo outro, algo que não deveria existir, algo que vive nos espaços vazios entre um lugar e outro, nas frestas da realidade onde a gente não olha, não presta atenção, até ser tarde demais. E a unha que eu joguei no lixo, eu sei que fiz errado. Devia ter guardado, devia ter mostrado para alguém, devia ter levado para análise. Mas na hora eu só queria me livrar daquilo. Não queria mais ter conexão nenhuma com o que tinha acontecido. Agora fico pensando, será que era realmente unha humana? Será que tinha alguém, ou alguma coisa que já foi alguém, preso dentro daquela parede? E se tinha, quantas paredes mais tem essas coisas? Não tenho resposta para nada disso. Só tenho a memória do som, do arrastar, do arranhão, da respiração abafada e a certeza de que nunca mais vou morar em apartamento velho. Nunca mais vou ignorar barulho estranho na parede e nunca mais vou dormir encostado na parede de novo. Porque agora eu sei que as paredes não são só concreto e tijolo. Tem espaços ali dentro e tem coisas nesses espaços, coisas que arranham, coisas que esperam, coisas que talvez estejam tentando sair. Se você tem alguma história parecida, se você já morou num lugar com coisas estranhas acontecendo, se você tem um vizinho que te dá arrepios, manda sua história pro e-mail assombroso25@gmail.com. Quero ouvir seus relatos. Sua história pode ser a próxima do canal. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e comenta de qual cidade você está assistindo. E da próxima vez que cruzar com aquele vizinho no corredor ou ouvir um barulho estranho na parede, lembra desse vídeo. Presta atenção, porque nem tudo é o que parece. Se você tem coragem, fique comigo.